Programa Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. Um programa para o povo de Deus. Filho amado, vocacionado ao pastoreio, foste chamado. Naquele que me fortalece. Cumprimento a você, meu querido ouvinte, que me acompanha através da Rádio Rural de Natal, a 91.9 FM, a Rádio 87.9, São Gonçalo FM, a Rádio Santana FM na zona norte de Natal, Natal Agora FM, a Rádio 87.7 FM em Parnamirim, a Rádio 87.9 FM em Tangará, a Rádio Cultura do Brejo, 87.9 FM em Brejinho, a Rádio Vale em Pendências, Rádio Lagoa FM em Montanhas, a 107 FM em Nova Cruz, Rádio Paz e Bem em Pedro Velho, a Web Rádio Imaculada em São Rafael, a Rádio Santa Terezinha Lagoa Danta, a Rádio FM Vale das Serras em Campo Redondo, a Rádio Olho d'Água em São José de Mipibu, a Rádio Santa Rita FM em Santa Cruz, a Rádio Jardim FM em Jardim de Angicos e a Rádio Palmeira do Rio Cabugi, na cidade de Afonso Bezerra. Cristo, bom pastor, edificas a igreja. Tu podes tudo em quem te chama. E a Deus, através da Virgem Maria, dirijamos a nossa oração. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz a quem por nós nascido dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho com Dom João Santos Cardoso. Nesse segundo domingo do tempo comum do ano C, o evangelho proclamado em nossas liturgias é o de João, o capítulo 2, o versículo de 1 a 11. Assim narra o evangelista: naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí, para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água, que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor,
e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No domingo passado, com a festa do batismo do Senhor, encerramos o tempo do Natal e iniciamos o tempo litúrgico chamado comum. O tempo comum é um período em que nós, na liturgia, acompanhamos a missão pública de nosso Senhor Jesus Cristo, a missão que Ele cumpre, que lhe foi dada por Deus. E no tempo comum, a liturgia nos convida a vivermos uma espiritualidade no nosso cotidiano, como um caminho de santidade pautado pela fé e amizade com nosso Senhor Jesus Cristo, que é continuamente descoberto como nosso Mestre, como nosso Senhor e Salvador. A liturgia deste segundo domingo do tempo comum nos apresenta o Evangelho de João, que nós escutamos, em que relata o episódio das bodas de Caná, onde Jesus realiza o seu primeiro milagre, o seu primeiro sinal na linguagem do evangelista João, transformando a água em vinho. E o Evangelho de João conclui assim, dizendo a respeito dessa ação de Jesus: este foi o início dos sinais que Jesus realizou. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos acreditaram nele. Observamos que o evangelista João não fala de milagre. Ele usa a palavra sinal. Não fala de um acontecimento extraordinário que gera admiração entre as pessoas. Ele, ao descrever o que ocorreu em Caná da Galileia, que foi a ação de Jesus, o seu gesto em que transformou a água em vinho, ele usa a palavra sinal. O sinal suscita a fé dos discípulos, como ele conclui no final do Evangelho. Jesus manifestou a sua glória e seus discípulos acreditaram nele. E a palavra sinal, no Evangelho de João, designam que certas ações de Jesus, como os milagres, apontam para realidades mais profundas, para as verdades que ultrapassam o simples gesto que foi realizado. O sinal nos convida para testemunhar a ação de Jesus e deduzir algo sobre Jesus e a sua missão, que o Pai lhe confiou através do gesto que ele realiza. Esse primeiro sinal, portanto, acontece numa festa de casamento. João não diz quem são os noivos, nem qual é a relação que eles têm com Jesus, mas diz que Jesus foi convidado e lá Maria estava presente. Ele fala do casamento, o casamento como sinal. E na reflexão profética, o casamento aparece frequentemente como uma metáfora para falar da relação de amor entre Deus e o povo de Israel. A leitura do profeta Isaías, do capítulo 62, versículo de 1 a 5, é com essa ideia. O profeta, em linguagem esponsal, anuncia a Jerusalém, a cidade que estava triste e em ruínas, em que as tropas babilônicas destruíram e a queimaram. O profeta anuncia essa cidade nessa situação de desolação que Deus a ama com um amor sem fim. Assim o profeta apresenta a Deus como esposo que com amor infinito restaura Jerusalém, recriando-a e transformando-a numa noiva encantadora e resplandecente de alegria e de beleza. Para João, o milagre que Jesus realiza em Caná da Galileia, portanto que eles chamam de sinal, este primeiro sinal define o programa de Jesus e serve como a chave para interpretar tudo aquilo que ele vai realizar daí para adiante. O sinal não chama atenção para o poder do gesto, mas
para o amor que o provocou. O sinal é um indício que revela algo muito mais profundo e nos ensina algo do amor de Deus, que é sempre próximo, terno e compassivo. Jesus realiza seu primeiro sinal no contexto da vida doméstica, no momento mais importante da vida de um casal, que é o casamento. Ora, a falta de vinho numa festa acaba com a festa e também gera constrangimento para a família e insatisfação entre os convidados. E como é que se poderia fazer uma festa somente com água? É uma grande tragédia se isso acontecesse. E Nossa Senhora se dá conta do problema daquela família e discretamente ela indica a Jesus que eles não têm mais vinho. E também Nosso Senhor age discretamente e intervém sem chamar a atenção dos convidados. Tudo ocorre com muita discrição nos bastidores. Apenas os servos sabiam. Jesus diz aos servos para encherem as talhas com água, que depois então se transformou aquela água em vinho. Deus age deste modo, com proximidade, sempre atento às nossas necessidades. E na discrição ele transforma a nossa vida, transforma a situação dramática que nós vivemos. Os discípulos de Jesus também percebem o que ocorreu. Eles veem que graças à presença de Jesus naquela festa e à intervenção do Senhor, aquela festa se tornou ainda mais bonita. Assim a semente da fé começa a desenvolver no coração deles e dessa forma eles acreditam que em Jesus Deus está presente. Vê em Jesus a manifestação clara de Deus. Também os discípulos veem o modo de Jesus agir. Jesus age na discrição, sem publicidade, sem chamar atenção para si. Assim, Nosso Senhor nos ensina a servir com discrição, no anonimato, como ele fez em Caná. Ninguém percebeu, apenas os servos perceberam a ação de Nosso Senhor Jesus Cristo, de modo que os elogios pelo vinho bom foram feitos ao noivo e não a Jesus. Quando o mestre Sala diz ao noivo, quando o vinho bom é servido por último, porque ele havia escondido aquele vinho naquele momento, segundo a etiqueta, o vinho bom serve logo no início e, portanto, depois que as pessoas bebem algumas taças de vinho, se serve um vinho pior e ninguém percebe. Assim nós aprendemos com Nosso Senhor que o bem que nós fazemos deve engrandecer quem é beneficiado com aquele bem. Deve servir para a glória de Deus e não para a nossa própria glória. É bom, portanto, pensar que o primeiro sinal que Jesus realiza não é uma cura extraordinária, nem um gesto espetacular no Templo de Jerusalém, mas um gesto que responde a uma necessidade banal, corriqueira, concreta das pessoas comuns. Um gesto que ocorre dentro de casa, de modo discreto e silencioso. Mas há outra característica importante no sinal que Jesus realiza em Caná da Galileia. Geralmente o vinho servido no final da festa era de qualidade inferior, como ainda ocorre hoje. Pois após algumas taças, as pessoas já não percebem claramente a diferença na qualidade do vinho. Jesus, porém, garante que a festa termine com o melhor vinho. O melhor vinho oferecido no final da festa. Simbolicamente, isso nos mostra que Deus deseja o melhor para cada um de nós e quer que nós sejamos verdadeiramente felizes. Assim, também nós poderíamos estar sempre recordando dos sinais do amor de Deus na nossa vida. Sobretudo naqueles momentos de aflição em que nós experimentamos a proximidade de Deus e como aqueles sinais revelaram a ternura e a compaixão de Deus por nós. E ao reconhecermos, através desses sinais, a atuação de Deus, é claro que nós somos chamados sempre a confiar plenamente na providência divina e a testemunhar o seu amor no mundo. Na segunda leitura do domingo do tempo comum é também proclamado um trecho da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, através da qual São Paulo lembra os carismas como sinais do amor de Deus na comunidade que deve ser usado para o bem de todos, promovendo a unidade e a comunhão. E assim a partilha dos dons se manifesta e o amor trinitário cada vez mais nos une.
Peçamos, portanto, a Nossa Senhora, que intercedeu em Caná, que provocou aquele primeiro sinal de Jesus, que nos ajude a reconhecer os sinais de Deus na nossa vida e a vivermos como discípulos fiéis e agradecidos. Disse a mãe de Jesus aos serventes: fazem tudo o que ele disser. E Jesus ordenou que enchessem aquelas 6 talhas de água, que foi transformada em vinho. Ensinai-me a viver vossos preceitos, quero guardá-los fielmente até o fim. Dai-me saber e cumprirei a vossa lei, e de todo o coração aguardarei. Fazem tudo o que ele disser. E Jesus ordenou que enchessem aquelas 6 talhas de água, que foi transformada em vinho. Guiai meus passos no caminho que traçastes, pois só nele encontrarei felicidade. Inclinai meu coração às vossas leis, e nunca ao dinheiro e à avareza. Disse a mãe de Jesus aos serventes: fazem tudo o que ele disser. E Jesus ordenou que enchessem aquelas 6 talhas de água, que foi transformada em vinho. Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Palavra que evangeliza. Segundo o documento final do Sínodo, por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão, o Sensus Fidei é princípio de sinodalidade na vida da igreja. O Sensus Fidei ocupa um lugar central na igreja sinodal, pois fundamenta a escuta comunitária e o discernimento, que são elementos indispensáveis para a vivência da sinodalidade. O que é o Sensus Fidei? Teologicamente, o Sensus Fidei tem sua origem no batismo e é um dom do Espírito Santo, que capacita os fiéis a reconhecerem de forma intuitiva a verdade do Evangelho. Trata-se, portanto, de um instinto de fé que não depende de erudição, de conhecimentos teológicos, de conhecimentos teóricos, mas da graça batismal, que torna cada cristão sensível às verdades do Evangelho. Diferentemente da opinião pública, o Sensus Fidei não se baseia em consensos sociais ou culturais, mas na concordância espiritual do povo de Deus em comunhão com seus pastores. Como destaca a Comissão Teológica Internacional no documento do Sensus Fidei na vida da Igreja, ele não é uma opinião subjetiva, mas uma sensibilidade espiritual às realidades divinas, resultante da ação do Espírito Santo na Igreja. O Sensus Fidei manifesta-se quando a comunidade de fé, em sua totalidade, vive e expressa de forma espontânea e consensual aquilo que é genuinamente conforme a fé apostólica. Está, assim, portanto, intrinsecamente ligado ao consensus fidélio. O Sensus Fidei, o senso da fé, está ligado ao consensus fidélio, o consenso entre os fiéis, que reflete o consensus fidélio, a harmonia no povo de Deus em matéria de fé e moral. O Sensus Fidei não substitui o discernimento pastoral, mas o complementa, sendo indispensável no processo sinodal.
Os pastores, como guia do povo de Deus, têm a responsabilidade de escutar atentamente as inspirações do Espírito Santo manifestada por meio do Sensus Fidei nos diversos níveis da vida eclesial. O documento final do Sínodo ressalta a importância dessa interação, destacando que o Sensus Fidei, quando adequadamente discernido pelos pastores, contribui para a formação do Consensus Fidelium. E este último Consensus Fidelium constitui um critério seguro para confirmar a autenticidade da doutrina apostólica, pois reflete a ação do Espírito Santo em toda a Igreja. Assim, embora o Sensus Fidei seja vivenciado individualmente, ele se integra ao consenso coletivo, que orienta e fortalece a missão evangelizadora da Igreja. O Sensus Fidei é o princípio da sinodalidade e essencial para a renovação missionária da Igreja. Conforme o documento final do Sínodo, a Igreja Sinodal deve ser continuamente recomposta e reorientada em sua missão, enraizada no Sensus Fidei. E isso exige uma conversão comunitária que leva a Igreja a caminhar junto ao povo de Deus, ouvindo suas alegrias, esperança, tristezas e angústias. A sinodalidade, segundo o documento final do Sínodo, dá um chamado à comunhão e à corresponsabilidade de todo o povo de Deus na missão da Igreja. E reflete a sinodalidade, a identidade da Igreja como povo de Deus que caminha unido rumo ao reino dos céus. E nesse contexto, o Sensus Fidei é um princípio fundamental que sustenta o discernimento comunitário e a tomada de decisões em espírito de unidade. Por meio da escuta mútua e do diálogo, a Igreja Sinodal torna-se mais fiel à sua vocação de testemunhar o Evangelho em um mundo plural e desafiador. O discernimento eclesial é profundamente enriquecido pelo Sensus Fidei, que permite à comunidade cristã captar as inspirações do Espírito Santo e responder de maneira fiel e criativa às exigências da missão. Assim, a prática da escuta atenta e do diálogo sincero torna-se essencial para que a Igreja vivencie plenamente sua sinodalidade. O Sensus Fidei fortalece a sinodalidade, promovendo uma Igreja mais participativa, inclusiva e missionária. E ele ressalta que a verdade da fé não pertence exclusivamente aos líderes eclesiásticos, mas é um dom do Espírito Santo compartilhado por todo o povo de Deus. Assim, todos os batizados, unidos pelo Espírito Santo, desempenham um papel ativo na comunhão e na missão da Igreja. E a sinodalidade se concretiza ao integrar a escuta do povo de Deus com o discernimento pastoral, expressando a identidade da Igreja em sua peregrinação rumo ao reino definitivo. Você tem um encontro marcado toda semana com o programa Naquele que me Fortalece com o arcebispo de Natal, Dom João Cardoso. É o momento para ouvir a mensagem do nosso pastor. Contamos com a sua audiência. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Naquele que me fortalece, assim concluímos esse nosso programa com esta oração, que devemos recitá-la todos os dias. Meu Deus, dai-me sempre a alegria de viver, dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado. Erguei-me quando estiver abatido, libertai-me quando estiver oprimido, sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação. Que não falhe jamais minha fé em vós, no meio da tempestade, quando tudo parece perdido. Minha fé esteja sempre ligada a vós. Senhor, meu coração confia em vós, porque sois fiel a mim e em todos os momentos. Amém. Eu sou o pão que dá vida, o pão para um mundo novo, que nutre, alimenta e sacia o caminhar do meu povo. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que
Você ouviu Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.